Pronto. Então, aqui na nossa pauta, deixa eu ver, até anotei aqui, deixa eu ver, na nossa pauta, a gente tem aqui a definição dos projetos, então, o tema, né, que o tema é, digamos assim, o assunto, né, o problema que seria a delimitação, a pergunta da pesquisa, que é bem mais específico do que o tema. E que desenho será usado, né? E qual é a ideia de se o trabalho será um trabalho de pesquisa, ou seja, observacional, né, ou de revisão, ou se vai ser um produto educativo, né, produtos que, que podem ser feitos como dissertação de mestrado, aliás, como trabalho de conclusão de curso. Então, nessa possibilidade, né, você pode, inclusive, você pode apresentar dois produtos, que são produtos instrucionais ou educativos. Então, o que importa é que sejam dois, certo? Ou pode ser um artigo e um produto do tipo educativo, ou pode ser dois produtos educativos ou dois artigos. Artigos podem ser de revisão e podem ser também a revisão sistemática, revisão narrativa não. Revisão sistemática ou revisão integrativa, e pode ser, claro, o que é mais comum sendo pesquisa, ser uma pesquisa de campo. Professora, daí no meu caso, eu poderia fazer um produto educativo popular e um para os profissionais também, como produtos. Claro, pode sim, certo? Seriam dois produtos educativos, e um de educação profissional, né? E o outro de educação popular, certo? Pronto, ok. E aí ficaríamos com essa questão de também poderia os dois têm que ser relacionados, tá? Tem que ser, por exemplo, o mesmo tema tem que ser para os dois, não pode ser um com um tema e outro com outro tema. Então, seria, digamos, aspectos preventivos ou diagnósticos, né, em relação ao câncer ou lesões de forma geral de boca, não é isso? Certo? Talvez eu pudesse fazer um material de prevenção, como um material de educação popular, e de manejo de casos e diagnóstico diferencial para profissionais. Sim, claro. Sim, tem muitas aí, tem muitas estratégias, tem muitas abordagens, né, intervenções que podem ser feitas. Então, pronto, eu aceito essa proposta e gostei muito, tem muito a ver com semiologia. Sim. E, bom, e quanto a Eveline, você, como eu tinha feito a pergunta anteriormente, você pretende ficar com a questão da síndrome de fragilidade, e você pensa em produtos que sejam produtos na forma de artigos, artigos como artigos originais, né? Artigos originais são aqueles que têm os resultados de uma pesquisa de campo, tá? São dados primários, então é um artigo original. E o artigo de revisão teria que ser uma revisão sistemática ou integrativa, e não aquela revisão tradicional, né, que aí não tem assim, não tem muita importância em termos de evidência científica, né? Teria que ser revisão sistemática ou narrativa, ou, desculpa, ou integrativa. Eu acho que seria, já que são dois produtos, eu queria que fosse um artigo, e poderia ser esse artigo original. Certo. Aí, nesse artigo original, teria que ser
uma pesquisa de campo. Então, qual seria a sua população? Certo, são idosos, ou cuidadores de idosos, mas seria em que cenário? Em que cenário você... Porque vai ser um estudo empírico, observacional de campo, né? Aí pode ser os idosos lá da unidade básica que eu tenho contato, que eu atendo lá em Santa Rita, Certo. ou em alguma ILPI, que eu tenho atendimento no lado da Providência. Sim, pronto, poderiam ser os dois também. Idosos institucionalizados e idosos da comunidade, certo? Uhum. Então, mas se for só da UBS também tudo bem, se for só do lado da Providência também tudo bem. Aí a gente, pelo menos a gente tem que deixar definido, né? E bem claro qual vai ser o trabalho, porque a gente precisa começar agora, para quando for em janeiro qualificar. Pode qualificar depois, mas eu peço que seja em janeiro. Então, a gente vai construindo, enquanto vocês estiverem pagando as disciplinas, vocês vão o tempo todo, continuamente, escrevendo os projetos. Então, o que a gente tem feito? Outros mestrandos a gente abre um documento no Google Docs, né? Um com cada um, e compartilhado, e aí vocês vão escrevendo e eu vou revisando, sugerindo alteração aqui, sugerindo ou uma supressão ali, ou então uma modificação, ou um acréscimo. Então, a gente tem feito assim e foi melhor do que nas outras duas turmas anteriores, que a gente foi deixando, e aí, no fim, foi uma correria para qualificar. Foi uma qualificação já no último prazo para qualificar. Então, a partir da terceira turma, então, eu decidi, né, que a partir dali, daquela terceira turma, teria que ser um projeto que, no primeiro, assim que terminar de pagar os créditos, que integralizar os créditos, pedimos a qualificação, certo? Mas, e aí, durante esses 2 semestres, nós vamos elaborando aos poucos, mas constantemente, certo? Cotidianamente, elaborando o projeto, né? E aí, quando vocês terminarem os créditos, aí a gente já pede a banca para a qualificação, certo? Se for o caso. No seu caso, Aveline, será necessário submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa do CCM. Por quê? Porque vai envolver seres humanos e vai haver entrevistas ou então exame, né, com esses idosos. Então, e assim, vamos então apressar o projeto para que a gente tenha já na qualificação também, já o projeto aprovado pelo Comitê de Ética. Bem, essa era uma das nossas pautas, certo? Então, definimos, claro, isso não quer dizer que a gente, sei lá, daqui a uma semana, daqui a 15 dias, a gente não possa mudar. Eu pensei melhor, né? Pode mudar. Mas eu gostei dos temas e dos problemas, né? A gente não definiu o problema, mas pelo menos delimitou, não é? Melhor. E também a gente vai começar a trabalhar, então a gente teria que, digamos assim, a gente perderia, né? Perderia tempo escrevendo e formulando uma proposta e depois ter que passar para outra. Isso aconteceu com uma aluna da segunda turma, e aí ela estava pensando em trabalhar com as práticas integrativas complementares, né? As PICs, em saúde. Aí fez o projeto, escreveu,
Aí veio a Covid, justamente a Covid começou quando ela estava terminando o projeto dela. Então, quando começou, aí ela teve contato com um grupo, né, de um estudo multicêntrico que estava avaliando a relação do médico de família ou dos profissionais da saúde da família em relação digamos, a relação entre o seu trabalho e a proteção da própria família, né? Então, aí, pronto, aí ela teve que escrever porque, assim, o trabalho que existia era um trabalho que não estava bem, tinha os objetivos, tinha tudo, mas ela teve que escrever todo o projeto novamente, com esses outros objetivos. Aí, quer dizer, levou muito tempo escrevendo um trabalho, né? Claro, não foi inútil, porque a gente sempre está aprendendo, escrevendo, aprendendo até a redigir. Mas, se tivesse sido já no início, não é isso, mas, de qualquer forma, tudo acabou dando certo, mas ela se estressou muitíssimo. Ela, inclusive, teve um momento que eu pensei que ela não iria conseguir, e ela ficou também assim muito aflita. Eu não vou conseguir, não vou. E eu sei que deu tudo certo. Foi a Poliana, ela é médica de família e comunidade lá em Campina Grande. Ela mora lá. E já agora eu tive 3 mestrandos, 3 orientandos. Núbia, enfermeira na saúde da família de Campina Grande, ela fez tudo dentro dos prazos, ela defendeu em janeiro, ela qualificou em janeiro, defendeu dentro do prazo, ela pensava em defender em junho, aí acabou havendo uma demora, né, porque ela fez um estudo qualitativo e realmente foi muito trabalhoso, ela defendeu em julho, mas sem precisar prorrogar dentro do prazo. Isauni também, a mesma coisa, né? Foi a mesma questão. Só a minha terceira, que ela teve problemas, né, de saúde, então ela pediu prorrogação. Ela ainda vai, ela já qualificou, foi a primeira a qualificar da turma 3. Mas aí teve esse problema e pediu prorrogação por 6 meses, ainda não defendeu. Mas já colheu todos os dados, já analisou os dados, só falta, assim, realmente escrever resultados, né, e finalizar o trabalho. Então, ela daqui para o final do ano ela vai defender. Professora, aí no caso eu tenho para mim idosos, fragilidade e qual seria alguma outra coisa? Que prevalência seria? Não, tem que ser relacionada à educação, certo? Tem que ser relacionada à educação. Aí você tem que buscar aí um objetivo que seja um objetivo educativo, ou dos profissionais, ou dos cuidadores, ou dos funcionários da instituição, se for o lá da Providência, ou profissionais de saúde da família, lá de Santa Rita, tá? Você falou de um produto, qual seria o outro? Aí seria para elaborar alguma coisa realmente que fosse educativa, né? Então, poderia ser um artigo original e o outro poderia ser ou um guia, ou um manual, ou uma cartilha. Cartilha é mais para cuidadores, seria mais para cuidadores, familiares e para os próprios idosos, certo? Eu participei de uma banca agora da turma 3, em que o aluno, o mestrando, ele fez um trabalho, foi de campo, não é, em relação à questão da prevenção da Covid, e a outra foi uma cartilha sobre prevenção da Covid para idosos. Ele fez para idosos, então fez um produto, né, uma cartilha. Então, pronto. Então o segundo produto...
Idoso, fragilidade e prevenção de queda ou prevenção Sim, de... prevenção de quedas. Pode ser prevenção de quedas. Depois eu vou mandar para você esses 2 artigos que a gente fez com alunos da graduação. Um é sobre com síndrome de fragilidade, o tema, e o outro é sobre quedas. Aí eu mando para você, né? Porque aí, não sei, pode ser já que você tem alguma ideia, não é? Bom, então, vocês querem falar mais alguma coisa sobre a definição do trabalho, dos produtos e do tema, do problema? Pedro? Não, eu acho que é o que eu entendi bem, mais ou menos. Agora sim, eu tenho que definir realmente. Tem a questão do autoexame, né, do câncer de boca. Sim. Tem as questões também preventivas, tem a questão do diagnóstico diferencial do profissional e como manejar esse caso suspeito de câncer de boca. É meio que eu tenho que parar para pensar realmente como é que vai ser essas delimitações. Você vai pensar, mas eu já vou abrir hoje o arquivo, Certo, tudo bem. certo? Lá o Google Docs e Sim, começa escrevendo, É, tá? Aí vai aprimorando aos poucos o projeto. sim. isso a gente recebe aonde, esse Google Docs? Vocês, o melhor é que vocês tenham um Gmail, certo? Eu tenho. Aí você me manda, que aí eu compartilho, certo? Geralmente eu coloco assim, como um esqueleto, né? Coloco introdução, objetivos, materiais, como no formato, né, de um projeto. Aí ali você vai desenvolvendo, certo? É a partir daquele esqueleto, né, daquele esquema. E se a gente já tiver alguma coisa escrita, já pode mandar também. Já, aí você cola lá, certo? Bem, e tudo que vocês forem colocando, lembrem-se, colocar referência, tá? Vocês colocam lá a referência e lá na lista você vai colocando a referência completa, de acordo com a ABNT, porque o projeto tem que ser com referência e formatação da ABNT. Tudo que você vai vendo, encontrei isso interessante, você reescreve, né, se for uma citação indireta, e você já coloca a referência completa ali, pode ser no mesmo arquivo, pode ser em um outro arquivo. As referências eu gosto de colocar em um outro arquivo, para a gente não ter que ficar subindo, descendo, né, rolando a tela. Às vezes, quando o trabalho o projeto já está bem avançado, aí a gente tem que ir lá no final, aí depois, quando já está pronto, aí a gente traz as referências e coloca ali. Bem, deixa eu ver aqui na pauta, a outra questão é o cronograma de reuniões. Bom, com a turma passada, e foi o tempo todo trabalho remoto, e se vocês concordarem, né, a maioria das nossas reuniões pode ser remotamente, assim como essa de hoje, ainda mais porque Pedro e Arthur, né, não moram aqui em João Pessoa. Então, a gente vai ficar. Aí haverá momentos em que a gente pode marcar às vezes pode ser até no dia do encontro presencial, né? Das disciplinas, certo? Então, a gente estava fazendo mensalmente. Houve um momento que a gente fez quinzenalmente, quando estava mais próximo da qualificação. Já estava terminando o segundo semestre, aí a gente acho que umas 2 semanas que a gente fez quinzenalmente. Mas, assim, mensalmente dá para a gente fazer, e o restante a gente vai se comunicando pelo grupo do WhatsApp e revisando o documento do Google Docs constantemente, certo? Então, vocês concordam que seja mensal e que seja mensalmente e que seja na primeira ou na última sexta de cada mês? Pode ser. Pode ser. A primeira ou a última? Hoje é a primeira sexta do mês. Pode ser a primeira? Pode.
Pronto, primeira sexta do mês, nesse mesmo horário. Esse mesmo link, viu? Vou deixar, inclusive, o link na descrição do grupo do WhatsApp. Aí, o link será sempre esse. Primeira sexta de cada mês. De cada mês, certo? Pronto, eu vou fazer um cronograma para a gente ficar com as datas bem definidas. Deixa eu ver o que mais aqui, deixa eu abrir aqui, o que foi que eu coloquei mais? Definição, sim, eu já coloquei aqui, mas não vamos ainda definir a data, porque não dá, a gente vai definir a data no final do segundo semestre de disciplinas. Mas a gente vai definir que a defesa será em janeiro, tá? Janeiro de 2023. Então, a gente convida um professor titular do programa, né? No caso, nós somos 5, né? Eduardo, Gabriel, André, e tem a professora Valderez, que entrou agora. E também escolhe, dentro desses 4 professores, um suplente, né? Porque às vezes não dá certo por algum motivo, no dia, aí avisa-se ao suplente, certo? Eu não conheço muito bem Valderez ainda, né? Mas, assim, mais próximos que eu considero, que eu considero é Eduardo Sérgio, e ele tem uma visão, assim, bem, né? Uma visão bem abrangente, apesar de ser ginecologista. Ele também fez doutorado em sociologia e agora ensina em um programa de doutorado em sociologia, então a visão dele é bem abrangente também, né, Eduardo Sérgio. E Gabriel também não conheço bem, porque ele entrou no mestrado substituindo o professor Cláudio Sérgio, que se aposentou, então eu não o conhecia antes, né, e também não conheço bem, mas se vocês quiserem, pode ser também Gabriel, e pode ser até como suplente. E aí, de fora, vocês podem ter as suas sugestões. Vocês vão pensando aí uma pessoa que seja de fora, não da universidade necessariamente. Pode ser da universidade, mas que não seja do programa. Certo? E a gente não tem dificuldades de encontrar pessoas, né, que possam participar da banca. Se vocês tiverem em mente já alguém, aí vocês já ficam pensando naquela pessoa, né? E quando for mais próximo, aí a gente define quem vai ser. Você aí fala-se com esse professor, professora, vê das possibilidades de agenda, né? E mais assim, podemos começar a pensar a partir de agora. Se vocês não tiverem, aí eu sugiro, né? Pessoas que eu já conheço, certo? Bom, o que mais agora? Vejamos. Abertura do. Sim, eu já falei, né? Que eu abro um com cada mestrando, certo? Abro, compartilho, aí vocês começam a escrever. É a parte da redação que começa agora, né? Digamos, começou na próxima semana. Aí todo dia vocês vão lá e avançam um pouquinho. Vou avançar aqui, ali, e aí deixa, eu vou lá, reviso, né? Aí eu acho que seria melhor assim, colocar mais essa referência, aqui ficou sem referência, onde está a referência, e a gente aí vai construindo o projeto. Professor, Oi. Aí vocês já colocam aqui no grupo o e-mail, Gmail de vocês, para quando eu abrir os documentos, colocar lá colocar lá os subtítulos, né, as seções, aí eu já compartilho com o e-mail. Falar. Essas discussões, reflexões que a gente tem feito toda semana no Fórum 1, que tem as referências do próprio Prof. Saúde, que é das orientações. A gente também pode ir colocando alguma coisa no nosso Pode, claro, pode.
Nada impede que você coloque, desde que tenha a ver, né, com o seu projeto. Até os dois alunos da turma 3 que defenderam, não tem uma história um território, né, um mapeamento do território, eu não sei, não lembro como foi, mas eles pegaram o trabalho que fizeram para a disciplina do professor André, que foi feito na sua própria unidade de saúde, né, com o seu território, e pegaram ali e colocaram como uma parte, né, como uma subseção da metodologia para mostrar como é o território, né? Então, e também se vocês quiserem, eu mando o link das dissertações deles, né? Para que vocês também possam ver como. Geralmente a gente tem, desde o início, só com uma aluna a gente não fez dessa forma, fez o formato tradicional. Mas o que a gente tem feito a partir da segunda turma? Tem feito a dissertação no modelo tradicional até metodologia, e a parte de resultados e discussão ficam lá os dois produtos. E depois tem considerações finais, considerando o todo, né, do resultado da dissertação em termos de considerações finais. Eu posso também compartilhar com você links para essas dissertações desses alunos, e aí vocês podem ver como é que ficou, né, nessa configuração. Apenas uma delas, Jandira, que é de Mossoró, ela fez no formato tradicional, né? Mas aí deu mais trabalho, por quê? Porque ela teve que, a partir daquele formato tradicional da monografia, ela foi adaptar a adaptação da Vancouver. Então, foi um trabalho que ela já poderia ter tido no início e já ter colocado como resultados os dois artigos, certo? Vocês entenderam? Sim, sim. Se vocês virem uma das dissertações delas, vocês vão ver como é o formato, tá? E eu posso também compartilhar orientandos de outro mestrado onde eu trabalho. Um terminou agora em junho e outro terminou em julho, né? Também, mas eu sempre sugiro, né, que seja esse formato, que é chamado de formato escandinavo, né? Que ele é muito mais prático, tá? Você não vai ter um retrabalho depois. Então, quando se pega a banca de defesa final, você precisa já ter a confirmação da submissão do trabalho, certo? Então, vamos pedir a banca da defesa final. Aí você já tem que ter, quando você submete, não é que precisa ser aceito, né? No caso de uma das alunas minhas, já tinha sido aceito quando ela pediu a banca. Mas só a submissão com a confirmação da revista de que foi submetido o trabalho, aquele artigo ou trabalho, o produto, aí aquilo já é um dos requisitos para você pedir a banca. O outro é o quê? O outro é o que você já fez lá na qualificação, né? É ter integralizado todos os créditos e certo, e ter para a defesa final, ter a dissertação já pronta e 2 trabalhos submetidos, e em termos de periódicos científicos, tem que ser, no mínimo, eu acho que é Qualis B3. Também mudou, né? Agora mudou na plataforma Sucupira, você tem já, eu não sei se já está com o novo Qualis, mas pelo menos até recentemente, né? Não Qualis B4, não pode ser uma revista sem indexação, tem que ser pelo menos Qualis B3, certo? Qualis B4 não pode, Qualis C não pode, e sem indexação não pode também.
Entenderam? Pronto, então, vamos para o próximo. Sim, cronograma de entregas das sessões. Eu vou fazer um pequeno cronograma, né, para que... Mas, na verdade, isso não funcionou com a turma passada, porque muitas vezes a pessoa começava a escrever a introdução, aí depois ia para a metodologia, depois voltava para os objetivos, né? Então, acho que esse cronograma não vamos fazer agora, dessa vez não, porque muitas vezes você vai e aí escreve um pouco da metodologia. Aí depois você, vou reescrever os objetivos, né? Então, vamos deixar uma data para que os projetos estejam prontos. Qual será essa data? Né? Então, essa data será em novembro, certo? Então, a gente vai definir uma data. Nessa data tem que estar pronta. A gente também faz ensaios da qualificação, ensaios da defesa. Fizemos com todos os nossos alunos e foi muito bom, né? Porque na qualificação a gente já faz algumas observações e aí o mestrando já corrige algumas coisas, né? Para a qualificação e para a defesa. Então, a gente faz ensaios também. Então, o ensaio na semana anterior da qualificação. Então, faz o ensaio, né, da apresentação, certo? Bom, então, acho que agora vencemos aí a nossa pauta, né? E agora eu vou, como eu disse, enviar esse material que eu falei. E queria perguntar se vocês querem perguntar mais alguma coisa, ou acrescentar, ou sugerir, para que a gente conclua a reunião. Não? Eu acho que as dúvidas vão surgindo, né? E a gente vai perguntando. Tá bem, certo. As dúvidas podem ser colocadas também lá no grupo do WhatsApp. Agora, lembrar que, por exemplo, aqui eu faço prints do que eu gravei, né? E aí coloco lá onde tem dom, né? Aí eu coloco lá para ir registrando as nossas reuniões. Aí eu coloco lá prints do vídeo e ficam lá para mostrar as nossas reuniões. Foram essas, e fica lá registrado. Então, porque lá lá, digamos assim, é um meio oficial, né, de que nós estamos trabalhando. E-mail também tá? Então, alguma coisa que vocês queiram mandar e queiram que fique, digamos, oficial, é e-mail. Agora, o WhatsApp não é ainda, apesar de ter essa história de criptografado e tudo, mas o WhatsApp não é oficial, né? O WhatsApp é para que torne a nossa comunicação mais instantânea, né? Mais ágil, mas não é um meio de comunicação oficial. E outro meio de comunicação oficial, dizer, vocês podem também se comunicar lá no Dom, certo? Que eu ainda não coloquei nada, mas vou colocar hoje, foi essa reunião nossa aqui. Aí vocês podem responder lá no fórum, vocês podem também enviar por mensagem privada. Até agora, só quem enviou dúvidas por mensagem privada foi o Romário, né? Sobre a disciplina. Então, vocês podem colocar lá por mensagem privada e por e-mail. Certo? Esses são os meios oficiais de comunicação entre orientador e mestrando. Okay. Então, por favor, coloquem aí no grupo os e-mails Gmail de vocês, que vai ser o nosso meio de comunicação e também de compartilhamento das atualizações do documento, do projeto, e podemos encerrar, né? Encerrar a nossa reunião. Não sei o que aconteceu com o Arthur, né? Ele deve depois informar por que ele não pôde participar da nossa reunião. Certo? Então, nos reuniremos agora na primeira sexta de outubro. Tá? Dia 7. 7, né? Já vai ser depois das eleições.
Dia 7 de outubro vai ser a nossa próxima reunião, nesse mesmo link, tá? E nesse mesmo horário. Tá bom? Tá bom. Ok, então até mais, bom final de semana, certo? E vamos trabalhar, certo? Eu pego no pé, Evelino já sabe, né? Já que me conhece da graduação, realmente eu fico cobrando, né? Mas isso aí é minha forma de orientar. Eu gosto de tudo muito estruturado, né? Tudo claro e assim, bem, pelo menos assim, na medida do possível, organizado, né? Ordenado. Então, eu já estou avisando, né? Porque vocês podem achar estranho, né? Pelo menos quem não me conhece ainda. Mas tudo no sentido, né, de aprimorar o trabalho e organizar os trabalhos para que a gente cumpra os prazos e, se puder, digamos, ser o mais precoce possível, melhor. Então, a experiência, além de Liliane, que teve um problema de saúde, mas ela estava indo muito bem. Ela qualificou, foi a primeira a qualificar, mas teve esse problema e pediu prorrogação. Mas com essa terceira turma, eu acho que a dinâmica, né, e a sistemática que a gente fez dos nossos trabalhos foi o melhor das três turmas. E não ocorreu problemas assim de maior estresse, né? E eu acho que foi muito bom a gente ter se preocupado em escrever precocemente e não deixar, falta um mês aí para a qualificação, vamos escrever. E tem outro detalhe, a gente tem que enviar no máximo 20 dias, ou seja, fazer o depósito 20 dias do projeto, né, para a banca, em relação à data da qualificação. Né? Então, tem também isso aí. Por isso que eu digo, vamos ter uma data de que o projeto esteja pronto em novembro, né? Porque estando pronto, aí a gente tem mais de um mês para fazer o depósito, né? E qualificar em janeiro, certo? Ok. Bom, então até mais. Muito obrigado, professora. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau.